pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui a trindade da fisioterapia. Demorou, mas chegou. E Giovana Teles, brindando com a gente. Em família. Em família. Fizemos as pazes, Rafa. A gente tava tretado, você não sabia? Não sabia não, velho. Foi o que rolou no último episódio. Tá vendo só? Você não tá sabendo, né? Cássio falou que você tava roubando o cobertor dele, ele ficou bravo. Ô, louco. Que isso, Cássio. Criaram intrigas, a gente não grava junto mais. Abrindo essa intimidade aqui ao vivaço. Mal sabe o pessoal que tava tudo bem. A gente continua se amando. Boa. E hoje estamos aqui com Giovana Teles para conversar sobre movimento e emoções. Emoções e movimento. Fiquei na dúvida do que eu ia colocar em primeiro. A ordem não altera o conteúdo. Um influencia o outro. Um influencia o outro. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. Giovana Teles. Principal posto dela aqui hoje é minha irmã. No caso. A vida. Mentira, obviamente que não. Ela está aqui pelo seguinte motivo. Ela que estudou artes cênicas na Unicamp. É atriz, portanto. Então, além de artes cênicas na Unicamp, tem uma formação em interpretação em TV e cinema. Que fez aqui em São Paulo, né? Isso. E tem experiência com atuação em peças de teatro, séries, curtas, enfim. Gi, queremos que primeiro te dar as boas-vindas. Obrigado por aceitar aí o convite. Para a gente falar sobre esse assunto, que fazia um bom tempo já que a gente estava para falar sobre. Legal. E acho que você vai poder contribuir bastante. Temos uma surpresa, talvez, pro final. Eita. Essa eu não tô sabendo. Surpresa pra todos. Estamos todos surpresos. Não, na verdade, já. A emoção toma conta. Não, vou antecipar. Eu combinei com a Gia aqui da gente, de repente, fazer um exercício envolvendo emoção e movimento. Ela vai ver se traz algo aí. Talvez. Vamos ver, talvez. Aquela típica demanda que tipo, você vai no teatro, que tem interação, né? Você fica torcendo, não me chama, não me chama. É isso. Foi isso. Mas então você que está começando a ouvir agora, fique atento, o Cássio vai ter que subir na mesa e interpretar alguma coisa aqui pra gente. E deixa eu perguntar, quem tá de casa ouvindo vai conseguir reproduzir esse exercício? Seria curioso, hein? Vamos ver, aí a gente que vai trazer. Tem um episódio todo pra pensar, porque a gente fala bastante, dá tempo de pensar algo. Tá. E Gi, então termine de se apresentar. Sim. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Adorei. Eu gostei muito do tema assim, que vocês trouxeram. E acho que a gente vai ter bastante pano para manga assim, para falar. Bom, eu sou Giovana. Eu me formei em artes cênicas na Unicamp, bacharelado. E também fiz interpretação para TV e cinema na Academia Internacional de Cinema, aqui em São Paulo. Depois que eu me formei, eu já mudei para São Paulo em busca de construir minha carreira aqui. Eu gostava muito da linguagem audiovisual e eu percebia que aqui em São Paulo que era mais o polo assim para esse meio. E aí eu comecei a fazer esse curso novo. E aí veio a pandemia, assim, que foi um baque, principalmente para minha área, assim. E aí eu voltei para Piracicaba, comecei a fazer coisas online, fiz uma peça online, fiz alguns conteúdos, assim, para o Instagram, enfim. E aí, depois que voltou, eu entrei para o grupo Núcleo de Pesquisa do TUSP, que é o Teatro da USP. A gente estuda uma peça durante o ano, assim, e apresenta no final do ano. Ano passado a gente apresentou Galileu, que foi muito legal, uma peça do Brecht. E, além disso, também eu continuo com outros grupos que vieram da Unicamp. Tem um a gente tem uma peça infantil, chama Lara e o Pássaro, que a gente conseguiu um edital agora. A gente circulou pelo interior de São Paulo, várias cidades. Foram 8 cidades e 10 apresentações. Muito legal, assim. E, além disso, também, hoje em dia, eu dou aula de teatro para criança, dou aula de dança também. Quer dizer, agora eu parei, mas estava dando até agora, porque eu também tenho formação assim, no balé clássico. Eu fiz dos 8 até uns 16, 17 anos balé clássico em Piracicaba.
Depois eu migrei para as danças urbanas, conheci as danças urbanas, principalmente o dancehall, que é uma dança urbana jamaicana. E aí eu me apaixonei pelo dancehall e comecei a dar aula de dancehall. E agora eu parei. Então, dou aula de teatro, aula de dança. Estou nesse grupo do TUSP, fazendo peça com circulação. Pego uns comerciais de vez em quando, fiz alguns. Gravou com o Thiaguinho. Gravei com o Thiaguinho, Itaipava. Foi bem legal. Gravei Itaú, gravei Vivo. É verdade, Vivo. Na Vivo Vivo de basquete. de né? basquete. Ela... Samsung também? Samsung Ou também. Motorola, tô viajando. Samsung. Mas o da Vivo foi muito legal, porque eu joguei basquete na Unicamp, tipo, amador. E aí fiz o teste, emprestei a bola do Rafa. Falei, Rafa, você tem uma bola pra me emprestar? Pelo amor de Deus, agora eu preciso mandar o teste. Aí pedi um Uber, aquele Uber, como que chama? Uber Entregas. Uber Entregas, pra pegar na clínica. E aí levou lá em casa, gravei o teste com a bola e passei. Falei, nossa, Rafa, deu certo. Ainda bem que você... Ganhou comissão? Não. Óbvio que não, né? Ainda bem que você emprestou a bola. E aí, eu faço várias coisas, assim. Ser artista é uma coisa muito louca. Essa história do basquete dá pra até falar mais, não sei se agora, já que entrou no assunto. Pode ser. A história é interessante, porque quem que era a jogadora? Que tava meio que era um 1x1, né, no basquete. Pinheiro, sobrenome dela. Rosângela Pinheiro. Ela jogou, tipo, seleção e tal. E aí foi muito legal a troca no set com ela, porque eu ajudava... Tá ruim o som? Só deixar um pouquinho mais afastado. Eu ajudei ela na parte de interpretação e ela me ajudou com o basquete, assim. A gente foi trocando. Ela tava com muita vergonha, sabe? No começo eu falei, não, tá. É interessante, porque era uma situação de basquete, só que envolvia a atuação dela, da jogadora, né? Sim. Total, né? Legal. E acho que é isso, então. Eu faço várias coisas, assim. Tipo... Eu cheguei a assistir alguma coisa que você fez pra internet. Se eu não me engano, era de algum curso que você estava fazendo e tinha uma votação também. Uma votação? Foi alguma coisa na pandemia. Na pandemia. Tipo, talvez uma peça online, mas... E você não sei se estava concorrendo para alguma coisa que tinha que votar. Provavelmente. Eu lembro. Foi um curta. Inclusive, a Lê, que está assistindo, ela participou desse curta. A gente... Era um curta de terror que a gente fez. Era isso mesmo. Durante a pandemia. E foi para um festival chamado Fantaspoa. E aí tinha que dar curtida no YouTube, assim. E o vídeo com mais curtida ganhava o festival. E a gente ganhou, assim. Legal. Foi mais legal. A torcida tava boa, então. Tem um like meu lá. Não, eu fui mandando para todo mundo, assim. Curti. Tem dessas, né, também. Legal. E deixa eu perguntar uma coisa, porque quando você começou a contar a história, você já pegou carreira, faculdade pra frente, mas de onde surgiu o interesse antes pela área? Então, eu sempre fui, assim, uma criança que sempre gostou muito de arte no geral, assim, de cantar. Sempre cantei com o Rafa. A gente tocava violão em casa. Minha mãe, uma pessoa muito artística, muito da dança, assim, né? E ela me colocou no balé desde cedo, minha irmã já fazia. E aí eu gostava muito do balé, assim, mas eu sentia... O balé clássico é complicado, assim, porque tem uma pressão de um padrão de corpo, principalmente, e uma questão técnica, né, que é muito dura, assim. Tem gente que se dá bem, mas eu fiz quase 10 anos, mas eu não me dei muito bem, assim. Por isso que eu migrei também para as danças urbanas. E aí, na escola, eu lembro que eu queria prestar dança uma época, por causa disso também, do balé e tal. Mas aí eu entrei no ensino fundamental, na escola tinha teatro. E eu falei, nossa, eu vou fazer, né? E aí eu adorei, assim, fiquei encantada. A gente fazia várias peças, eu me divertia muito. Isso que eu acho que era... Eu dava risada, sabe? Eu me sentia bem. Então, acho que veio o interesse daí, por eu ser uma pessoa artística desde sempre também. Na escola eu participava das gincanas, eu fazia as coreografias, eu fazia os teatros. Tipo, eu era muito participativa, assim, nesse sentido, das atividades culturais, sabe? E aí
eu estava um pouco na dúvida no que prestar. E aí eu vi a grade de artes cênicas e eu lembro que eu pensava, eu não quero prestar alguma coisa que eu fique sentada ouvindo um professor falar, sabe? Eu quero me mover, eu quero uma faculdade que eu me mova, não sei. Aí eu vi a grade de artes cênicas, eu achei muito legal, porque era muito ampla. Tinha canto, tinha cenografia, improviso, dança também, voltado para o teatro. Então, aí eu me encantei com a grade e falei, vou prestar isso. Que legal. E meus pais me apoiaram, né? Porque Eu ia perguntar isso. é bem complicado, assim, o mercado de trabalho, essa área. Mas eles me apoiaram e me apoiam até hoje. Acho que é por isso também que eu continuo, assim. Muito bom. E aí? Bora entrar no tema? Outro detalhe é que vai servir para conversa, que talvez sem cruzado tudo isso. Sem cruzado anterior. Sem cruzado. Eu demorei um tempo a entender. Jogando basquete. Sem ligamento Eu sou velho, né? Você sabe que sem cruzados pra mim é dinheiro. Além de velho é surdo, porque eu falei sem cruzador. Sem cruzado, jogando basquete na Unicamp. E peguei comercial de basquete. Sem cruzado. Ainda bem que não é tipo pesquisa de futebol, né? O cara que vai contratar alguém pro time que olha o histórico de lesões do cara. Ah, sim. E aí já tava cortado. Ainda bem que pro teatro ninguém pergunta isso. Aí eu falei, pai, eu opero ou não? Meu pai fala pra eu operar. O Rafa fala, faz físio antes, fortalece. Falei, faz Não físio deu nada antes, por tal. enquanto. Vai ter que fazer alguma coisa pra esse joelho melhorar até a cirurgia. Aí chegou perto da data da cirurgia, mas tô me sentindo bem e tal. A gente tinha voltado a correr. Falei, pô, esquece então. E assim o Marinho perdeu. Perdeu. Como que fala? Perdeu no argumento. No argumento. E bora lá pro papo? Bora. Então, vamos lá. O assunto da vez é movimento e... Tem gente aqui, ó. Aí, tem uma pergunta. A gente pode trazer as perguntas depois aqui. Boa. Vamos entrar no papo. Façam perguntas, galera. Podem fazer que a gente vai olhar aqui depois e vai respondê-las. Bom, então, movimento e emoções. Você estava explicando um pouco sobre a grade do curso de artes cênicas. E eu fico curioso para entender, assim, porque eu imagino que o artista, o ator, ele tem que ser uma pessoa de sensibilidade, principalmente para captar o que ele quer transmitir. Sim. E transmitir também de uma forma fiel, né? No final das contas é isso, você quer causar uma reação no público que envolve uma demonstração muito, muito real da emoção, né? Isso na grade horária do curso tem alguma disciplina que se propõe a ensinar esse tipo de coisa, que trate sobre comportamento humano, assim, interpretação de comportamento? Especificamente isso, não. Mas eu sinto que eu fui ficando cada vez mais sensível ao longo da faculdade. Assim, é muito louco isso. Porque você sai totalmente outra pessoa, assim, e continua evoluindo nesse sentido de ser sensível. Porque é muito autoconhecimento, assim, a faculdade de artes cênicas. Porque para você interpretar um outro personagem numa outra situação que talvez você mesma nem tenha vivido, viveria, Acho né? que a grande maioria deve ser assim também, né? Você tem que primeiro se conhecer muito bem, principalmente para saber dividir as coisas, né? E não se machucar, assim, mentalmente também. Mas na faculdade a gente tem uma disciplina que se chama, eu não lembro direito o nome, mas tem a ver com ação, que é entrar já no tema do movimento, assim, que para você atuar, você tem que agir, né? Tem a ação e tem o gesto também. O gesto é diferente da ação, na hora de interpretar ali. Eles falam, quer dizer, o conceito é que o gesto é um movimento
sem intenção. Por exemplo, varrer uma casa. Varrer. É a mecânica ali. É, isso. Mas a ação é quando você tem um objetivo com aquele movimento. Daí depende de um contexto, dentro de uma história, do seu personagem. Tem muitas camadas, assim. Mas, sei lá, eu tô varrendo a casa porque meus amigos vão chegar daqui a pouco. Então, como eu tô varrendo Esse essa é um casa? varrer. Tipo, Esse eu tô é um atrasado varrer. e deveria varrer rápido. Exato, como eu vou varrer essa casa. Mas eu acho que eu fugi da pergunta, Não. né? Qual que era a mesma pergunta? Sobre disciplina na faculdade que envolvesse entender o outro, né, comportamento humano. E... Não, eu acho que isso é a faculdade inteira, assim. Você entender o outro, se entender, ouvir o outro, Tem disciplinas ouvir. de psicologia? De psicologia, não. Mas a gente mexe muito com psicologia também. Pois é. Sim. Seria legal Seria ter legal, principalmente uma psicologia comportamental, né? Total, né? E tem disciplinas de corpo, preparação corporal. Tem. Nossa, isso tem muito. A Unicamp, principalmente, assim, falam que é mais o atorzão, assim, o corpo. E falam que a USP é um pouco mais da pesquisa, assim, né? Então, a gente tem um trabalho, assim, bem forte nesse corpo. Nesse ponto do corpo. Cara, quando eu me formei e comecei a dar aula, eu sempre fui tímido demais, assim, patológico. Aí falei, cara, preciso aprender a falar em público, preciso me soltar. Aí falei, vou fazer um curso de teatro. Mas eu não fiz um curso de teatro, eu fiz um curso no Sede Sapiente, lá da PUC, que é de psicodrama. Aí era psicodrama em jornadas de teatro. Aí, cara, um bando de psicóloga e eu. Aí a professora, nossa, alguém do corpo, porque aqui só tem gente de mente, né? Só cabeça, tem um cara do corpo. Mas aprendi muita coisa nesse. É um curso assim, acho que era de fim de semana, durou umas 6 aulas. Mas aprendi pra caramba, que eu levei pra muitas coisas da minha vida, assim. A presença de palco, assim, tipo, tinha uns exercícios que eu lembro que tinha que ficar todo mundo andando pelo palco. E aí equilibra o palco. O palco não pode ficar... Platô, chama platô esse exercício. Aí tipo, se ficar todo mundo num canto, o palco fica desequilibrado. Tem que ficar... E cara, isso é tática num jogo de futebol. Eu fico olhando um jogo de futebol e os caras desequilibram o campo. E você fala, cara, não, esse cara não sabe onde está se posicionando, ele tem que vir mais para cá. E outra coisa é a prontidão também. Você, tipo, o foco da cena tá num lugar, você não tá no foco da cena. Você tá ali mas você tá no palco. Você tá participando. Você não, se der branco no cara ali, você tem que estar atento para entrar, intervir. Sim, total. E, cara, foi muito bom esse curso aí. Legal. Você falar essas coisas me lembrou, assim, de vários exercícios que a gente fazia na faculdade. O exercício básico é andar pelo espaço, assim. Chega na sala de ensaio, andar pelo espaço. Tem até, tipo, ficam zoando, tem até meme, assim. E essa coisa de equilibrar o espaço, jogo do platô, a cena tá sempre equilibrada, né? Tem um jogo que é o jogo da corda, né? 2 pessoas batendo corda. E aí você faz uma fila, você vai entrando na corda e saindo. Primeiro você passa no zerinho, só passa sem pular. Depois pula 1. Aí volta, pula 2, 3. E aí é essa coisa do ritmo também, da cena, né? Como você não manter sempre o ritmo da cena para ela não cair, o público não ficar entediado. Isso é mais, assim, cenas de comédia, né? Que tem um ritmo, tem um... Para sala de uma aula, cadência. para podcast. Ó, falei com o Franco semana passada, gravou só eu e ele. Quando tá em 2, é mais difícil mais isso. desafiador, você fica já de prontidão, Se o esperando, cara parar de falar, você tem que entrar. Você tem que entrar. É um Em desafio 4, mesmo. um vai entrar, você não precisa ficar tão na pegada. Total. Isso acontece bastante. Gi, você estava comentando, enfim, no fim das contas, a faculdade o tempo inteiro está lidando com isso, né? Com Sim.
interpretação. É você ali, você tá lidando com o ser humano ali. Exato. Interpretação de emoções e tal. E você citou, foi muito interessante. Você começou e a gente interviu um pouco, mas isso que você falou, tem um varrer. Sim. E tem vários outros varrer. Cara, esse é o momento que tem tudo igual, uma tudo a ver com a gente. sinergia esse momento é uma insana. sinergia muito grande, que vale até a gente abordar isso. Pra gente entender o que a gente tá dizendo. Pode, vai lá. Na fisioterapia a gente trabalha com reeducação funcional, né? A gente olha para a funcionalidade o tempo inteiro. A gente não diferencia gesto e ação como vocês, mas a gente diferencia movimento e funcionalidade. Movimento corporal qualquer sem propósito, levanta o braço. Isso não quer dizer nada. São quase sinônimos, né? No fim, são outras palavras. Mas o movimento funcional sempre tem um propósito. Então, no caso, varrer já seria o propósito. Eu quero limpar a sujeira. Sim. Mas quando a gente... Coloca uma segunda camada. Né? Vai ter uma segunda camada. A professora Clarice, que é a chefe de todo mundo aqui, quer dizer, a professora de todo mundo, chefe é só minha. O Gui. Oi, Gui. Beijo. Ela tem uma frase que é muito peculiar. Assim, ela fala, existe ficar de pé e ficar de pé. Porque na fisioterapia, tradicionalmente, se avaliava a postura da pessoa em pé. Então, põe o cara parado na frente de um quadriculado e um ombro está um pouquinho mais alto, o joelho está assim, não sei o quê. E, cara, isso não significa nada. Para que essa pessoa fica em pé? Ficar em pé na fila de um banco é uma coisa, ficar em pé num show de rock é outra, ficar em pé né? Então, o varrer esperando os amigos para uma festa é uma coisa, o varrer na casa da patroa Total. é outra, né? Varrer curtindo, limpar a casa é outra. Ouvindo o Movimento em Foco. Legal. Um assunto que a gente já trouxe aqui outras vezes é bem a inter-relação entre postura e sensação, né? Né? Então, acho que isso é um ponto bem... Deixa eu trazer o lado, então, do corpo que a gente vê na fisioterapia. Na fisioterapia, assim, o nosso grande olhar para o corpo é o biológico. Então, tem um corpo anatômico, fisiológico. Com tecidos e... né? Com tecidos, com um sistema de alavancas. Então, tem a parte física, mecânica. E esse corpo cumpre algumas tarefas no dia a dia, dentro de um contexto. E pode machucar, e a gente vai tratar dessa lesão, ou a gente vai prevenir essa lesão, ou a gente vai potencializar esse movimento para ter mais performance. E fica muito cara, assim, a gente olha pro corpo, mas fica com cara de um corpo sem alma, né? Tipo, quando se fala alguma coisa em... Tipo, a gente tem 4, 5 disciplinas de psico na graduação, a gente lida com o ser humano, o tempo inteiro a gente tá lidando com as emoções dele, o paciente chega pra gente normalmente frustrado, angustiado, em sofrimento, então o fisioterapeuta tem alguma sensibilidade para isso. Mas quando se fala em emoções é superficial. É o biopsicossocial. O corpo e movimento, corpo e emoções tem tudo a ver. O cara tímido, ele se encolhe. O cara arrogante, ele vai se abrir. Sempre fica nessa superficialidade, assim. E agora vem você com o teatro do outro lado, assim, a expressão, eu tô no palco e quem tá vendo tem que saber se eu tô feliz, se eu tô triste, ou se eu tô feliz fingindo que tô triste, eu tô triste fingindo que tô feliz, então quando começa a ter nuance assim é mais... mais interessante. E eu acho que é bem nesse encontro aqui que vai ser a conversa de hoje. Né? É assim que a gente equilibra o palco. Legal. Você falou agora do teatro, né, da expressão e tal, e aí é muito louco, porque o teatro e cinema, assim, muda muito essa coisa da expressão. Eu ia perguntar isso também em algum momento, porque uma coisa é um close no rosto e você tem que total, demonstrar emoção no rosto, outra no... a gente gosta de trabalhar do macro para o micro. Vamos começar no palco, boa. Que a expressão tem que ser... No palco a expressão tem que ser grande, porque dependendo do teatro, né, quem tá na última fileira tem que ver o que você tá fazendo. Então, é o corpo ali, prontidão, gestos grandes, enfim, projeção vocal, né? Porque muitas vezes não tem microfone, mas a acústica do teatro favorece.
E aí é só aquela vez, né? O teatro também tem isso. Não tem corta e volta. E tem a coisa da corda. Perdeu o ritmo, como que volta? Deu branco, alguém vai entrar para te ajudar? O que você vai fazer para contornar isso? Você vai transparecer que você errou? O que você vai fazer? É só aquela vez, pronto, acabou. Cinema, não, né? Outra coisa. Você pode cortar várias vezes, você dá um close no seu rosto. Então, se você faz um movimento de olho pro lado, a câmera já pega. No teatro, não. Ninguém vai ver a última fileira. Você faz um movimento com a mão de coçar a sobrancelha. Já é uma coisa gigante. E o que isso significa? Qual a intenção de coçar? É muito louco. Qual a intenção que a personagem coçou? Por que ela coçou a sobrancelha? Então, tudo que o ator faz ali, o espectador vai pegar e vai pensar, por que ela fez isso? Ela tá desconfiada. E vocês estão 100% alertas a isso ou coça sem querer? Às vezes Então, fala, putz, cocei. Tem uma preparação antes, né, do roteiro. Você memoriza o roteiro, você pensa nas ações, você pensa no background que fala BG do personagem, a motivação dela, o objetivo dela na história, o objetivo dela na cena, o objetivo dela naquela pergunta que ela fez para outro personagem. Então, você pensa assim nas ações que você vai fazer, mas às vezes sai uma coisa de improviso, mas você tá tão preenchido da personagem que é um movimento que faz sentido, que cabe sabe? ali. Naquele Ele só não tá no contexto. script, mas que cabe. como você É o virou a movimento do personagem personagem. ali. Sim. Não é bem virou. Eu não gosto de falar virou a personagem, Sim. porque é a gente, né? Sim. Sou eu ali interpretando uma personagem em uma situação que talvez eu, Giovana, não vivenciaria. Entendeu? Então, eu não sei, tem gente que gosta de falar tipo, ele, né? O personagem. Eu gosto mais de falar que sou eu em outra situação, assim. Cara, deixa eu pegar um negócio que eu queria muito falar isso, porque no momento que você colocou fez todo sentido. E eu não queria perder o timing, porque depois não vai ter chance de voltar. Mas você estava falando da presença de palco, de ser muito corporal. E o quanto isso é maluco. E eu tenho uma referência que é a Erika Stoppel, do Circo Zane. Então, é uma circense, ela fez, inclusive, Unicamp também. Mestrado, acho que foi lá também, não foi? Acho que é alguma coisa assim. E ela deve ter, sei lá, 1,5 m, 1,51 talvez, vai. Ela é baixinha, forte, assim. E, putz, nunca tinha visto ela no palco, no picadeiro, até que um primeiro momento eu fui ver e ela ficou gigante. Gigante, assim. É muito louco. E um domínio, e nossa, parecia que ela tinha 2 metros de altura, e depois eu cheguei para abraçar ela no final mesmo, 1,5 m. É chocante, cara. Isso é muito louco. É muito louco mesmo, transformador, né? Nossa, e o domínio, e sei lá, você se sente acolhido distante. É muito louco, isso eu não sei explicar. É muito A pessoa tá ali preenchida de tudo, né? É muito bonito, muito bonito. E, não, uma coisa que eu ia falar que o teatro é mais... que é maior, exagerado e tal, né? Tem isso. Eu já ouvi de uma professora falando que as pessoas falam que no cinema é menos, no teatro é mais. Mas não sempre, assim. Às vezes, no cinema é bom ser mais. Lógico que você não vai projetar a voz, né? Porque você tem um microfone ali, né, e tal. Mas, às vezes, ter gestos grandes, mas... Eles falam que é concentrado no cinema. Não é que é menor, é concentrado. E no cinema e no teatro é expandido. Entendeu? Quantos personagens icônicos que tem em filmes que tem um corporal muito interessante e você fala, ele não tá fazendo pouco ali, né? Mas é muito legal, assim. Você vê o corpo, assim, de alguns atores no cinema. E, cara... Eu lembrei do Coringa, o ator que fez. Coringa. Nossa. Sensacional, né? O que ele faz, o corpo dele. Qual deles? Teve os dois, né? O que fez Her. Eu esqueci o nome dele. Joaquin Phoenix. Isso, Joaquin Phoenix. É que teve o outro Coringa também, né? Enfim. Também. O Heath Ledger.
X pra mim. Mas é foda, a conversa vai indo pra cada lado, né? Ai, tem tanta coisa pra falar, né? Lembrei do Chaplin, no cinema mudo, cara. Sim, a expressão sensacional, corporal o né? tempo inteiro, né? Então, e não é pequeno. E é Não, cinema. nada pequeno, né? Mas É, também que tem outro filmes e contexto, filmes, né? Tem Tanto que gêneros. falou que nessa mudança Gêneros de diferentes, transição, exato. nessa mudança de transição do cinema mudo para o cinema Falado. falado, justamente não precisa de tudo aquilo, agora é menos. Agora você consegue passar muita coisa pela expressão vocal, então e mais foco também na face do que só no corpo também. Sim, total. Tem duas perguntas, Gi. Você falou disso assim, pô, tem personagens que eu faço que a Giovana nunca vivenciou e nunca vai vivenciar. Então a primeira pergunta nessas situações, tipo, beleza, você tá preenchida da personagem, mas e os sentimentos e as emoções nos ensaios, na apresentação? É muito... Vou juntar uma pergunta na outra. E é muito diferente nos ensaios e na apresentação a sensação, né? Chega uma hora de tanto ensaiar, porque eu imagino que no ensaio, no começo, seja uma coisa muito mecânica, você tá pensando nas falas e tal. Então, conforme você vai se habituando às falas, talvez o preenchimento e a sensação dos personagens vindo para você à tona, as emoções à tona, sejam mais no momento posterior, quando você já passou da parte técnica, vamos dizer assim. Né? Então, essa acho que é uma primeira pergunta. Tá. E a segunda pergunta quando você já vivenciou aquilo? Entendeu? Então, numa situação que você não vivenciou, Giovana, Sim, e uma situação em entendi. que, de repente, você está interpretando uma situação que você já viveu aquilo, né? Tá. Enfim, muitas perguntas em uma. Bom, tem várias coisas para falar sobre isso. Bom, vamos lá. Tem uma coisa desse negócio de ensaio, primeiro, que muda muito no teatro e no cinema, assim. No teatro, a gente ensaia muito Exaustivamente. a peça. Muito. Eu estou ensaiando uma peça, vai fazer 6 meses, 6 meses, 3 vezes por semana. A gente vai apresentar em setembro. Tipo, 3 vezes por semana, 3 horas cada ensaio. E é porque a gente está também criando as cenas, descobrindo como que vai ser essa cena e tal, levantando as cenas e depois tem que passar muito a peça inteira. É um passadão que a gente fala. Então é passadão pra gente ficar tipo, muito bem. Automático na cabeça mesmo. Pra saber as deixas. Tem objeto que fica de um lado da coxia ou do outro. Agora acabou essa cena, tem que sair pra lá, porque o objeto tá lá, entra pra lá. Você decora. E aí... A ponto de ficar automático, pelo que eu tô entendendo. Você nem pensar. Isso, nem pensar. Nem nas falas, assim, você já sabe o que você tem que falar. E aí, quando chega nesse ponto, que você pode trazer as sensações. Fez assim. sentido o que eu pensei, então. Sim, no teatro, né, tô falando. Então, chegou nesse ponto do automático, você consegue já trazer mais as sensações, porque já está tão intrínseco em você está tão preenchido já, que é mais fácil você acessar essas emoções e pensar na projeção de voz também, nas intenções da fala. Isso você já pensa nos ensaios, né? Mas é mais fácil e tem que estar muito bem na cabeça. Já no cinema, a gente não tem tantos ensaios assim. Você estuda o roteiro, estuda a sua personagem, estuda as cenas e... Só que chega no set, o diretor pode te pedir uma coisa ali que você não imaginou, entendeu? Ali pra cena. Então, falam que pro cinema você tem que chegar no set meio poroso. Tipo assim, você tem que saber a sua cena e o arco do personagem, principalmente, como ele começa e como ele termina, qual a transformação dele. Porque se o diretor pedir alguma coisa diferente do que você pensou, você vai ter que se ajustar. Só que aí também vai ser fácil porque você vai ter estudado o seu personagem e como ele faria isso que o diretor está pedindo. E também saber esse arco do personagem, como ele
as cenas, né? É muito importante porque no cinema, as gravações, geralmente, você vai começar a gravar pela última cena. Geralmente não. Às vezes, você começa pela última cena que o pai da personagem morreu. Então, como que você chega nesse estado? Vai ser a primeira cena que você vai gravar, mas é a última da história. Como você Sem faz... ter passado pela narrativa toda. Sem ter passado pela narrativa toda. Então, como você... Nossa, não fazia ideia. Exato. Então, como você vai ligar essa chavinha para entrar nesse estado, sabe? Então, é por isso que você tem que estar com o arco do personagem muito bem na sua cabeça. A história muito fresca na sua cabeça. Porque aí você vai ter se preparado e vai chegar lá na cena, tá, meu personagem saiu desse lugar e ela chegou nisso por causa disso. Aí existem técnicas, métodos. Tem alguns métodos, Lee Strasberg, o que todo mundo conhece, Stanislavski, né? Eu não conheço. Os atores todos conhecem, a gente estuda muito na faculdade que ele fala dessa coisa da ação e da emoção e de como chegar na emoção. Tem uma técnica que você faz um exercício de memória sensorial, que você fecha o olho e aí você imagina assim, a situação, você imagina uma xícara de café aqui, aí a sensação ela tá quente, fria, e aí você vai trazendo isso mais para perto de você, assim. E isso gera muitos gatilhos, assim, é muito louco, porque traz memórias suas. E aí tem gente que gosta de usar memórias pessoais para trazer essa emoção. Tem gente que... Depende muito, assim, cada um usa um método e usa, assim, na hora. Eu sou muito do corpo. Eu não sei, eu respondi essa pergunta? Tá respondendo. Tá. Eu sou muito do corpo. Eu acho que, lógico, tem todo um contexto da sua personagem, né? De onde ela veio, para onde ela vai, o que aconteceu com ela. E, por exemplo, você vai chegar no set e a sua primeira cena, o pai dela morreu e ela tá desnorteada, chorando muito. Como chegar nisso, né? Primeira cena que você vai fazer. Primeiro, você já se preparou antes. Você tem o arco, de onde ela veio. E você vai chegar, você vai se concentrar. Você vai trazer... tem gente que traz as memórias pessoais, da onde isso pega nela. Porque, por exemplo, se o seu pai morreu na vida real, talvez seja mais fácil de acessar essa emoção. Se o seu pai não morreu, como você chega nisso, né? Que outra situação que você pode ter vivenciado que lembra isso? Que lembra, exatamente. Seu cachorro morreu. O que você sentiu? Ou pode ser uma coisa nada a ver. Você Mas entendeu? que te põe naquele estado. Mas que te põe naquele estado. Por exemplo... não sei. Sei lá. Perdi... Mas, legal. Algo muito... que eu gostava muito, assim, não sei. E aí isso me deu essa sensação. Então eu trago isso. Tem gente que usa essa técnica. E você precisa estar na emoção para interpretar? Ou tem gente que interpreta... Fingindo? Isso é polêmico. Eu acho que quanto mais próximo você tá da emoção, mais natural vai ficar. Mais realidade passa. Mais fake it, make it. Tem gente... Assim, às vezes você não vai chegar na emoção. Você não vai chegar, porque depende muito de várias coisas. Depende do momento que você tá ali, das circunstâncias... se você não conseguiu, às vezes não consegue chegar, entendeu? Muita gente fala, você é atriz? Chora. Tipo, não é bem assim, sabe? Às vezes você vai chorar na cena, às vezes não. A emoção não vai chegar. E às vezes eu prefiro, Giovana, não chorar, mas trazer uma verdade
em outro nível do que chorar forçado. Choro falso, né? E aí eu posso, por exemplo, não chorar, mas chegar num estado interessante. E tem gente que coloca o cristalzinho, né? Coloca o cristalzinho. Tudo bem, entendeu? E você estava dizendo que você é bem corporal, então eu entendi que você chega na emoção pelo corpo, você coloca o corpo em formas, em reações que vão te trazer aquela emoção. Então, e tem gente que faz o contrário. Sim. Tem gente que é mais mental, né? E eu acho que eu sou um pouco do corpo com a mente junto. Tipo, eu penso em todo o contexto, eu trago um pouco das memórias, sim, se elas me ajudarem. Se elas não me ajudarem, eu não trago. Mas eu percebo, principalmente, se for uma cena muito tensa ou difícil, né, de fazer, enfim, eu percebo onde essa cena pega em mim, no meu corpo. Tipo assim... O que você sente de sensações corporais? Exato. Tipo, eu sinto enjoo, Exato. me pega... Ou, tipo, pega aqui. Ou pega aqui. E aí eu trago o meu foco pra aqui. É muito louco, assim. Legal. Tipo, e falam que chama, no método lá, que eu estudei, do Lee Strasberg, chama nervo, isso. Onde a cena te pega. Você trazendo falam que é caixinha de ouro, ou seja, as suas coisas pessoais que você vivenciou, mais a situação e onde te pega no corpo. Então, junta tudo isso e vai. Vou puxar para uma coisa que acho que foi o Franco que vivenciou, porque a gente, aí olhando pelo outro lado, somos fisioterapeutas, a gente está olhando o corpo de alguém, tentando interpretar uma mecânica ali, por que sente dor, então a gente acaba avaliando muito visualmente, mas também muito por neurônio espelho, muito imitando. E às vezes é uma imitação, vamos dizer, passiva, eu estou olhando e meu corpo já está entendendo o que está acontecendo ali, e às vezes é ativa mesmo, eu vou e me coloco, reproduzo o movimento que está fazendo, reproduzo a postura que a pessoa está fazendo. E teve uma paciente que você foi imitar, como que ela... Sua paciente. Era minha paciente, né? Eu não lembro exatamente, mas que você imitou e falou, cara... Não, eu me senti mal na hora. É horrível ser igual a ela. Né? Igual. Não, mas foi a minha reação... É que você reproduziu a reação branda. A minha reação foi tipo... Sai daqui. Sai de mim. Tipo, foi tipo, Sério? velho, não quero sentir isso. Foi tipo... Sai, tipo, sabe roupa suja, sei lá, um negócio, tocou em você, sai. Tipo, foi muito isso na hora. Mas eu falei, Cássio, qual que era o... tem alguma coisa Não sei se dá muito pra errada. falar um pouco. Eu lembro que você já contou a história, mas acho que vale Você repetir imitou ela. Era mais ou menos assim, o Cássio comentou, puta, tô atendendo uma paciente estranha, difícil, falou todos os aspectos comportamentais, eu falei, cara, eu não sei quem é, porque quando ele foi contando, era uma época que a gente atendia muito lado a lado, e eu não conseguia resgatar essa pessoa na minha cabeça. Não conseguia. Eu falei, cara, me mostra a foto dessa pessoa. Ele mostrou, acho que era até de WhatsApp, não sei. Eu não lembro nem um pouco. Aí, na hora que mostrou, eu falei, nossa, realmente estranha. Sei lá, ela tava com uma expressão estranha, tipo um olho meio arregalado, assim. Aí eu fui montando, parte a parte, assim, da expressão. Facial, Só a face. Aí eu montei, tipo... Na hora que eu terminei de montar tudo, a sensação foi tipo, sai. Que horrível isso. Eu falei, caralho, e eu, sei lá, só foi algo de não quero isso. Tipo, uma sensação muito ruim. Nem sei classificar o que eu senti. Mas sem querer, tipo, brincando ali, eu senti o negócio. Não sei se é o que ela sente, né? Aí é outra história. Mas foi o que eu senti ao tentar imitar. Foi ruim. Isso das emoções é muito verdade, assim, né? Tipo, angústia, onde que vem? Você sente no corpo, né? Angústia é mais no peito. Não é? É que para cada um pode ser diferente, talvez. Mas Também, tem, né? tem uma lógica aí que é comum a grande parte das pessoas, sabe? Sobre Pode ser. angústia, sobre... Eu não lembro quais as outras Eu acho que eu já tinham. contei aqui, Garganta tipo... fechada. Garganta fechada. Pra mim, cara, tipo, eu tinha minha mãe, tipo, era super legal e tudo mais.
Mas era uma pessoa bem rígida, assim, em alguns momentos. E aí, tipo, cara, tinha uma situação típica que eu me sentia... Eu queria falar, queria, sei lá, explicar o que aconteceu. E aí ela não deixava eu falar. E eu me sentia meio injustiçado. E sabe aquela sensação de engolir sapo? Cara, era... Chegar numa situação parecida com essa já na hora. Eu sentia que isso travava, amarrava a garganta assim. Outro dia eu tava com dor de garganta, certeza. E é muito isso, cara. Juntou o conjuntinho de coisas ali, já vinha a Ou o sensação Cássio na dando hora. aula pela primeira vez. A voz não saía. Nossa, ali foi tenso. Pô, interessante isso que você falou, Gi, de você sentir no corpo e focar naquela área que você tá sentindo pra deixar florescer a emoção, né? Sim. Mas é muito difícil, assim. É muito difícil. Por isso que muitos atores realmente não chegam, sabe? E tá tudo bem não chegar. Você tem que estudar a sua vida inteira, assim. É muito treino. E... só ver os atores mais velhos, assim... como eles têm uma facilidade para chegar nisso, assim. É muito treino. É muito difícil mesmo. Aí tem mais repertório, tanto de tempo... De vida, né? De tempo vivido, quanto de Já- palco, né? Já Sei lá. vivenciou, Sim. mais fácil trazer à tona À memórias tona. que... Sabe aquilo que dá certo para um conjunto, sei lá, Exato. preciso representar alguma coisa triste, quais são as memórias que eu já consegui Já, evocar já que construiu me muito colocam mais nisso, memória, né, ao longo do Sim, caminho. total. Então sabem alguns atalhos, eu imagino, né? Sim. E Mas o objetivo dos atores é trazer isso com o mais natural possível, o mais verdadeiro possível, assim. eu tô pensando se a gente tem alguma linha a seguir, porque parece que cada pergunta que eu faço é numa linha aleatória, assim. Mas agora eu queria saber pessoalmente, assim. Ia chegar nisso. Tipo, quando a gente é mais novo, tipo, pensando numa criança, num bebê, tem pouco repertório emocional, né? Às vezes tá lá, tipo, brigando com o irmão, com a família, porque, cara, só porque tá frustrado e não sabe o que é frustração e não sabe entender isso. O trabalho do ator é vivenciar essas emoções todas e em grande variedade, coisas que você às vezes nunca vivenciou. Sim. Trazendo para sua vida pessoal, você sente que isso te traz amadurecimento, você lida melhor com essas coisas? Ou pode ser, pensando em vivência de outros atores, ou a pessoa pode surtar também de vivenciar coisas aleatórias, assim. Uhum. Eu acho que eu ainda não cheguei assim. Calma, vamos pensar. Bom, você disse que amadureceu muito ao longo da faculdade. Não, né? na faculdade foi uma coisa muito louca, assim, que eu me transformei muito, assim. Essa coisa de ficar mais sensível a tudo, assim. Eu comecei a ver detalhes da vida que geralmente antes eu não via, assim, de achar coisas bonitas, de, sei lá, apreciar uma paisagem bonita. Eu não tinha muito isso, eu lembro. E prestar mais atenção nos filmes, sabe? Tá. Nos detalhes. Perceber nuances de emoções nos outros. Sim, também. Principalmente acho postura, sabe? Das pessoas, Viu, como, Cássio? como elas Dessa rua. se comunicam, sabe? Tipo, quando a pessoa é mais travada, quando ela é mais comunicativa, mais expressiva. Eu acho que sim, eu acho que eu amadureci nesse sentido. Quando ela diz uma coisa e o corpo diz outra. Meu, dá pra ver, hein? Dá, né? Isso todo mundo consegue ver, Eu acho que a maioria deve ver, mas não consegue entender exatamente o que, né? e deve ter níveis diferenciados de percepção. Talvez você perceba mais fácil do que alguém mais... Pode ser. Mas espero que isso amadureça mais em mim, assim. Que eu desenvolva isso, porque é legal, né? Com certeza. Evidente. Mas eu acho que eu tenho muito o que viver ainda. E eu acho que isso só vai agregar no meu trabalho. Porque é isso, né? Quanto mais experiência eu viver,
mais bagagem, mais conhecimento para os meus personagens. E eu tô agora com um projeto novo. Eu faço parte de uma produtora em Piracicaba que chama Pitaco Filmes. E é muito legal, assim, a gente faz coisa independente, né? A gente tá no começo. A gente fez a websérie Uma Semana para a Amélia. Não sei se o Rafa viu. Mas é um trabalho muito interessante, assim. E agora a gente tá com uma nova websérie que vai chamar Melhores Cortes, baseado num livro de um autor de Piracicaba. E aí eu vou interpretar uma personagem que é canibal. Ou seja, eu nunca vivi isso. Espera-se que nunca viva. Espero que não. Mas também, né, tô nesse estudo de como ela se comportaria, né? Por que ela faz isso? Da onde vem esse interesse, sabe? Mas tem todo um contexto, que ela é de uma família rica. E os ricos não têm o que fazer. Aí vamos comer A carne coisa do humana. submarino. Sofisticada, comer carne humana. Sofisticada, diferente. Tem toda uma coisa. Mas é legal. Cada personagem é uma nova descoberta, assim, do que eu posso descobrir. Eu queria trazer só, puxando que já foi falado, que isso é doido, né? Profissões completamente diferentes, né? Mas com alguma boa sinergia. Algumas já foram citadas, essa outra agora, né? Quer dizer, a gente tá o tempo inteiro interpretando o comportamento humano através de movimento. E não que essa seja a sua função necessariamente, você precisa representar comportamento humano, mas as experiências da faculdade e com interpretação te trouxeram inevitavelmente essa sensibilidade a mais de olhar com detalhe para as coisas, não, Total, né, comportamento humano e coisas outras da vida também, né? Tô pensando agora, a gente desenvolve uma habilidade na fisioterapia, pelo menos na nossa forma de trabalhar olhando para o movimento, que é eu consigo imitar bem pra caralho o movimento, não emoções. Então, como é que aquele cara joga uma bola? Qual que é, na nossa linguagem, qual que é a estratégia motora de tal pessoa escrevendo na lousa? A gente olha a gente olha bem pro externo, né? Ou seja, você seria um bom ator de teatro, será? Ou fica mas aquele pra fake falar- que não... É o mímico. mímico. Ou tem o que a Gi falou, que é só a ação e não a intenção. Não, tem um Só gesto. os gestos não tem ação, que a ação envolve intenção. É isso que ela tá Exato, dizendo. Porque, assim... Mímica, sei lá. Mímica. Mas é uma mímica que eu não... Sem expressão. Não, e talvez eu não consiga criar muito a mímica, mas imitar eu imito bem. Mas sem trazer a emoção, é só o gestual ali, só o movimento do cara. Mas, tipo assim, eu falo, né, do gesto da ação, mas também não menosprezando, né? Porque existem variados tipos de teatro, né? De linguagem. E cada uma tem a sua importância. Então, geralmente tem comédias que são mais estereotipadas, mais plásticas, que é mais o movimento, o timing. O personagem engraçadão. Eles usam até uma comédia dell'arte, chama. Tem até umas máscaras para cada personagem, então é bem estereotipado. Então, tem diversas linguagens, mas o que eu estudo e foco mais é nessa coisa mais da interpretação pro cinema, assim, eu tô mais envolvida agora. Que tem que trazer mais essa verdade, né? Porque você tá ali... O cinema é uma apresentação da realidade, né? O teatro não, tem diversas linguagens. Cinema mudo, comédia, enfim. E terminando, corporalmente, eu acho que eu tenho uma bela habilidade de imitar o comportamento dos outros. Facialmente, não. Facilmente, não. Tipo, eu fico imaginando, talvez num teatro eu me virasse. Vai, apresenta lá. No cinema, foco no meu rosto. Zero, cara. imita a expressão de tal pessoa. Não consigo, não tenho... Sabe quem tem uma habilidade de expressão facial e voz? A Lívia, cara. Tem. Cara, é impressionante, assim. E ela pega, assim, o jeito, sei lá, a gente brinca, né? A doutora Rafaela lá na clínica Sinisgali.
A Lívia pega uma expressão facial da Rafa, assim, que ela fica igualzinha, assim, ela puxa faz um negócio assim, aí ela solta a voz e fica parecida. Isso é muito louco, é bem trabalho de dublador. Os caras pegam, às vezes, o jeito do biquinho da boca, aí a voz sai parecida. Quer dizer, a vibração sonora depende muito do como é a formação da acústica da externa ali, né? Muito louco também. Que legal. Viajei agora. Eu nunca vi ela fazendo. Pedi pra ela fazer. Gi, e aí, deu tempo de pensar ou não? Nossa. Alguma coisa assim com a face, pra gente passar uma vergonha? Meu, não sei. Vai pensando. Se não fica como um desafio. Se não vier agora... Eu tava querendo falar de 2 exercícios que eu fiz na faculdade, que tem a ver com esse negócio da emoção. E... Se vocês quiserem, vocês podem fazer em casa, assim. Porque aqui eu acho que não rola. Vai ficar difícil? Tem que levantar. Tem que estar muito concentrado. Assim, A gente não tá concentrado. Mas explica então, como que então, teve 2 momentos na faculdade que foram bem marcantes, assim, pra mim. Que eu, tipo, debulhei em lágrimas. Chorei muito, assim. Um deles foi uma aula com um professor que se chama Eduardo Okamoto. Ele passou um exercício, ele colocou uma música, e aí ele passou um exercício de você focar no seu centro, que ele fala, que é essa parte aqui do abdômen, assim, barriga. E aí você tinha que focar no seu centro e dançar a música que estava tocando, fechar o olho, e aí você fica dançando por muito tempo, só com esse foco na onde pega, né? E aí ele falou para imaginar uma pessoa que você gosta, que você estivesse dançando junto, essa música. E a gente ficou lá. E, muita gente começou a chorar muito com esse exercício. E eu falei, nossa, o que está acontecendo, gente? Então, foi um momento muito marcante, assim, porque foi essa coisa de você focar no centro, que ele fala aqui, e também o contexto de você estar com uma pessoa que você gosta, escutando uma música que emociona também, de olho fechado, e só não concentrando ali. E muita gente chorou nesse exercício. E aí o outro foi com uma professora da PUC do Chile, que ela foi dar um workshop pra gente de Shakespeare, lá na Unicamp. Ela chama Cláudia Chenick. E aí ela pediu pra gente ir com roupas chiques, elegantes, nesse dia. E aí tinha uma mesa no centro da sala com várias taças de vinho. E aí você tinha que andar de lá de trás da sala. Você tinha que caminhar até o vinho. E com a roupa elegante. Só que nesse caminhar, você tinha que pensar que tinha uma força te puxando para trás. Ou seja, era difícil caminhar para frente. E aí você tinha que pensar que quando você pegasse essa taça e tomasse, você estaria, acho que era matando uma pessoa. Uma pessoa que você gosta muito, você tinha que imaginar uma pessoa. Ia morrer quando você terminasse a última gota do vinho. Então, esse era o objetivo, você tinha que tomar o vinho. Então, nessa caminhada de ir, você... Eterna, porque tinha uma força te puxando para trás, e você pensa, eu vou tomar esse negócio, e quando eu terminar, a pessoa que eu gosto muito vai morrer. E aí, nessa caminhada, lágrimas, muita gente chorando. E aí, depois a gente conversou, e aí foi o momento que eu percebi, a emoção funciona para mim no corpo mais contexto. Porque essa força de puxar para trás e você querer ir para frente já dá uma angústia em você que já te faz chorar, você entendeu? E aí foi muito louco. Cara, deixa eu só aproveitar. Caralho, tô com vontade de fazer esse curso. Não, é sensacional. Eu tava até mostrando pra Gi, o livro que eu tenho aqui atrás é o do Paul Ekman, que ele chama A Linguagem das Emoções, é isso? A Linguagem das Emoções. Esse é um livro até antigo, acho que eu comprei ele assim que eu entrei na faculdade, mas
o interesse veio por conta de uma série, eu não sei se vocês já assistiram, que chama Light to Me. Light Me, não. Não? Cara, essa série era bem legal, e esse foi o cara que fez todo o estudo que serviu como base para o Divertidamente depois, né? Ai, e no livro, basicamente, ele fala de emoções que são universais, que estão dentro de todas as culturas, fazem parte do repertório de todos os seres humanos. E aí, uma das coisas que você estava falando é da angústia, né? De tipo, tem várias... A angústia está junto com a tristeza e no meio termo da raiva ali, né? Então, e é uma das coisas que ele fala de que tem temas que são universais para evocar essas emoções. Então, tipo, tristeza está muito associada com perda. Então, você fica triste quando você tem algum tema que remeta à perda. Então, perdi alguma coisa especial ou perdi um ente querido. Não importa, é a perda. Evoca isso. Para raiva, costuma ser alguma coisa mais associada com interromper o objetivo, atrapalhar meu objetivo. Então, putz, eu quero pegar tal coisa e uma pessoa tá me segurando, eu fico com raiva dela, eu quero... E geralmente é uma emoção que te põe em atitude. Então, aí quando fica nesse meio termo entre raiva e tristeza, gera angústia. Aí, eu acho que foi exatamente isso. Que é bem isso que você tava falando. Sim. Você tem que cumprir um objetivo, mas você tem uma força te alguma segurando. coisa. E ao mesmo tempo, se você cumprir... Se alguém que você gosta vai morrer, você vai ficar triste. Então fica nesse dilema. Exatamente. Muito doido, cara. Só porque eu lembrei. Essa história me lembrou um pouco, não só essa, né, mas querendo ou não, né, é o gestual, é o movimento facilitando o florescer das emoções, né? Querendo ou não, me lembrou um pouco hipnose, assim, talvez. Né? Porque o entrar em transe com comandos e tal, né? O que ela falou ali é pelo menos uma prática meditativa ali. Foi um pouco. Né? Porque E não podia desviar o olhar do copo também, você tinha que ficar com o olhar só no copo. Coloca um hiperfoco em algumas coisas, elimina outras coisas da sua atenção. Sim, total. No mínimo uma prática meditativa assim, a hipnose rola. Com certeza, um hiperfoco ali. Puxando de novo para nossa área, o lema de uma das nossas camisetas que é postura importa, né? A galera na físio começou a desconsiderar a postura porque não encontraram correlação entre dor lombar e postura habitual, sentada, sei lá. Você descarta tudo junto na mesma... Não é? E, cara, mas tem tanta coisa junto da postura. Dentro da parte fisiológica, que a gente já discutiu muito, vai ter função respiratória, função circulatória, função intestinal. Tem muita coisa orgânica que está acontecendo ali que, dependendo da postura, vai mudar. Mas tem a parte emocional, é isso. Dependendo de como você posicionar seu corpo, isso vai te trazer emoções, gatilhos e isso tanto para você sentir quanto para você expressar. Isso que eu ia falar, para comunicar, né? Como que você é enxergado pelo outro. Então, tem posturas que claramente transmitem mais confiança, que transmitem mais autoridade, que transmitem medo, que... E vem nego falar que postura não importa, vai pro inferno. E até pro paciente, a gente percebe quando o paciente ele tá mais ou menos receptivo a uma terapia de acordo com a postura dele. Aquele cara que você fala, esse cara não tá comigo, né? Na minha. Ele não tá com uma atitude de enfrentamento. Não, vamos. Não, é isso, então vamos. Não, o cara tá mais retraído mesmo, ele tá pouco confiante. Então, são sinais até pra gente entender se a nossa estratégia de levar ele junto com a gente pra terapia... se tá funcionando. Cara, porque aí você vai vendo uma mudança de atitude, né? O que a gente faz de reeducação de movimento, de comportamento humano, né? Enquanto movimento, depende muito da atitude e da intenção, né? Cara, isso daí que você falou, aí bate totalmente com o aprendizado que eu trouxe da hipnose, cara. Que é justamente o... pace, você conduzir o paciente ou seguir a condução dele, entrar em sintonia, e o leading, né? Tipo, liderar ele no caminho que você deseja, que é uma forma de você identificar se ele está em sintonia com você para acatar o que você deseja que ele faça. Né?
E aí eu vejo o tempo todo, assim. E aí é legal quando você tem a oportunidade de ver de fora, porque é sempre mais fácil, você não está atuando. Né? E aí não é o atuar do ator, o atuando como fisioterapeuta mesmo. Então você tem uma atenciosidade ali muito maior para o que está acontecendo. Aí você fala, cara, você não deveria estar falando isso agora, porque ele nem vai, ele não está te ouvindo, né? Tipo, então algumas posturas de, tipo, o cara virado para trás, cabeça posteriorizada, queixo elevado, cara de desconfiança, braço cruzado, cara, não é o momento de você tentar argumentar com esse cara. Esquece, cara, vai tentar outra forma, cozinha ele ali um pouquinho, aí dê uma porta de abertura e você conduz. E eu vejo que eu consegui trazer isso muito para minha prática. É claro que é mais fácil ver como um terceiro, vendo a atuação de outras pessoas, mas foi uma coisa que eu consegui trazer muito para minha prática, assim, de tipo, puta, agora é o momento, puta, agora não é o momento. Como fiz é mais fácil, como pessoa é muito difícil, porque hoje mesmo eu quebrei o pau com a Ana. Quebrei o pau, tipo, e, cara, eu tava vendo que não era um momento receptivo, mas eu tava na emoção. Então, tipo, não dá para separar. Com o paciente você tem um distanciamento emocional, é mais fácil. Aninha, tamo junto. Certeza que ele tava errado. Então vamos ler os comentários aqui do chat para finalizar. Meu post amanhã é de expressão, viu? Meu post do Instagram de amanhã é de expressão. Fica atento lá, vê se faz sentido. Eu vou para as perguntas que tem mais a ver assim, com o tema do episódio, para não fugir muito, tá? O Guilherme Libardi mandou legal essa coisa de ação e gesto. Que ele colocou aqui mais. Tem muita relação com o movimento no treinamento também. Acho que quando a gente estava falando sobre a preparação, né, enquanto atriz. A Mirella Oliveira pergunta se teve algum personagem que foi difícil de interpretar ou de criar uma história para ela. Imagino que todos sejam desafiadores. Não sei se tem alguma que você quer citar. Pensa. Uma rica carnívora. Porra, essa daí, velho. Se você falar que essa daí foi a fácil, a gente vai ficar com medo. Tranca a porta quando for dormir em pira. Pelo amor de Deus. Bom, é isso. E a Elisete Costa. Interessante, complexo e desafiador. E aí, lembrou, Cacique? Do personagem, eu lembrei de um que eu fiz do Galileu. O Galileu é uma... Né, na história e na peça já estava muito velho, assim, acabado. E foi um desafio, assim, interpretar ele. Só que na linguagem que a gente estava, não era uma coisa muito realista. Então, você não precisava fazer o velho, pintar o cabelo de branco, assim. Mas tinha um corpo que a gente trazia um peso, andar pesado, ombro caído, faz as coisas mais devagar, fala mais devagar. Ele já estava cego, assim, no final da vida, então era uma cena que ele não estava enxergando direito. A gente fez até um exercício de fazer a cena com uma venda. Então, esse personagem foi bem desafiador, assim. Legal. Em termos de expressões faciais, pode ser minha pura inabilidade de perceber e lidar com, imitar, sei lá, expressar no rosto. Mas eu acho que tem expressões que tem muito em comum. Tipo, expressão de prazer e dor no rosto, se você olhar só o rosto, elas são muito semelhantes. Tipo, uma expressão de um orgasmo com a expressão de uma alegria de fazer um gol na Copa do Mundo. Sei lá, vão ser muito... Se olhar só o rosto, vai ser muito semelhante. Caraca, não tinha pensado. Nunca tinha pensado. E aí na hora de interpretar, se for no fake, faz um rosto feliz, faz um rosto tal, talvez não fique superficial. Né? Sim. E aí talvez, eu tô elaborando aqui o que vem na minha cabeça, mas talvez tenha que puxar da emoção mesmo, você tentar chegar próximo dessa emoção para a expressão sair. Sim. Não, eu acho que deixar assim superficial fica muito pobre, assim, né, nesse sentido. Tô feliz. E porque o ser humano é muito complexo e quando a gente está feliz, a gente não está só feliz.
tem outras coisas acontecendo. A gente pode estar feliz e angustiado e ansioso. Feliz e culpado de estar feliz. Exato. Então é uma mistura, um mix de emoções, né? Então, como trazer isso pro personagem? Eu acho que é o maior desafio, assim. Tem algumas expressões que eu vejo em atores que... Porque é isso, botar um tônus muscular no rosto que vai, feliz. Agora tem alguns atores que põem uns tremores no canto da boca, assim. Você fala, cara, isso é real, ele não pode simular isso, foda. Né? Mas... E aí que vem também a complexidade do personagem, a ambiguidade do personagem. Que ele tava lavando a louça, mas ele tá com a intenção de tacar todos os pratos no chão, sabe? Então, como trazer isso? Isso que torna interessante, assim. Legal. Esses são os melhores personagens e papéis. E tem algum ator que você fala, esse é fudido Ou pra... atriz, ator. Eu acho que... Fernanda Montenegro, o Joaquim Fênix. Sabe que tem uns caras que... Tipo, eu sou zero de entender de cinema e teatro. Mas, assim, eu sempre tive... Quando eles surgiram, tinha pra mim que, cara, são galanzinhos. O Leonardo DiCaprio e o do Seven. Brad Pitt. Os caras são só bonito. Não, eles são cara, foda. Cara, você vai ver os caras atuando, eles são muito foda, eles né? São muito foda. Muito incrível mesmo. E também são os gatos. São os gatos. Não são um Lucas Niscioli, né? Mas... Não me vem uma específica em mente, assim. Eu sou muito ruim com o nome. Mas nos filmes, assim, que vem surgindo, assim, tem... E atrizes novas, tem muita coisa boa, assim... Personagens interessantes, preenchidos, complexos. E é muito legal de ver, assim, principalmente atrizes mais novas, que eu falo, elas estão lá já. Que legal que elas conseguiram, eu também posso. Sabe um cara que eu acho muito foda? Todo mundo deve achar, mas é que eu não entendo nada, então eu só curto muito. O Denzel Washington, velho. Acho ele muito foda, velho. Acho que... E assim, não é um cara muito expressivo. Denzel Washington, aquele que tem umas pintas no rosto? Não, é um negão. Negão. Negão com umas pintas pretas no rosto. Esse é o Morgan Freeman. Morgan Freeman. O pessoal entende dele daqui. Não, mas sei, o Denzel Washington fez aquele filme... Cara, ele fez um monte. Déjà Vu, Colecionador de Ossos. Colecionador de Ossos. Esse aí mesmo. O Protetor. Tem aquela sériezinha lá... Uma sequência de filmes, não vou lembrar agora. Mas, esse assunto de atores, só pra talvez ficar perto de fechar. Eu vi uns episódios da série documentário sobre o Arnold Schwarzenegger na Netflix. Legal. É interessante, porque passa pelos períodos dele enquanto bodybuilder, depois ator, depois governador, né? E aí ele fala... Presidente. Eu quase falei presidente, é governador. Depois presidente. Enfim, aí ele conta como ele teve que... como que começar o teatro, né? Começar com, na verdade, aulas de balé... ajudaram... bodybuilder, já pensou? Ajudaram ele nas apresentações enquanto bodybuilding. Na troca de posições, da sutileza das trocas e tal, né? Porque você olha os caras duro, travado. Ele tinha o lance da apresentação, né? Não é só a construção do músculo, tem o lance da apresentação lá, né? Enfim. E ele é um cara que você vê como evoluiu, né? Conan Bárbaro, ele era um... Não, total. Ele não sabia interpretar direito. Depois ele ficou bom. Depois ele foi ficando bom. Exato. Ficou bom. Médio. Um desses que eu acho que surgiu puramente galanzinho, talvez, ou o brasileiro que tá em Hollywood. Qual? O que fez o 300 lá. Rodrigo o Santoro. As primeiras participações dele que eu vi em novela, ele era ruim. Meu julgamento sem noção. Depois, cara, ele ficou novela da Globo não ajuda, né? Não queremos queimar a Giovana aqui, que vai ser uma atriz de Globo, mas... ela não pode falar mal de nenhum programa aqui. Não sei. Acho que toda atriz tem esse sonho de ir pra novela da Globo, assim. É sério. O filho Mas da acho Érica... que
status. O Franco falou da Erika Stoppel, o filho e o marido participaram da novela da Globo, né? O Joaquim? Não. O filho dela? Thomas. Tomás. Mas é uma bolha esse mundo, assim. É muito... Tudo, né? Contatos para entrar, nesse e-mail. É difícil. Feito? Feito, acho. Recado final? Dica para quem é da área da saúde. Na área da saúde. Não, ó, vamos lá. Acho que tem um ponto que a gente falou bastante de emoção e de movimento, mas como que na prática do dia a dia, sem ser um ator, a gente pode talvez aproveitar um pouco desse papo que a gente teve aqui hoje, de talvez acessar melhor nossas emoções e entender nossas emoções por meio do movimento, vice-versa, enfim. Uhum. Dicas? Eu acho que percebam mais o seu corpo, assim, na vida e em situações diferentes. Quando você está relaxado com uma pessoa que você gosta, como o seu corpo tá, ou uma situação de pressão, como que o seu corpo fica e que emoção isso traz. Eu acho que perceber-se é um exercício assim muito bom para quem é ator e para quem não é também. Às vezes coisas involuntárias que você faz, que você reage de um jeito. Por que você reagiu daquele jeito? De onde veio isso? Isso eu tô falando assim porque eu tenho feito isso recentemente, assim. Às vezes eu tenho uma reação rápida e aí eu me questiono por que eu agi desse jeito, de onde veio, o que está acontecendo, o que aconteceu com o meu corpo, como talvez eu possa trazer isso para a cena. Legal. Colocar um estado de alerta aí sobre o que está acontecendo. Isso, sim. E a maioria das pessoas acha que essa reação espontânea, ela não é alterável, não é, mas é totalmente. Se você mudar né? o seu estado de espírito, sei lá. E se você estiver atento aos sinais que o corpo dá antes da reação, né? Porque certamente vem, né? Sim. Talvez você saiba, opa, eu tô prestes a reagir daquele jeito que eu não... Conscientemente eu não gostaria, né? Ou, sei lá, não é tão interessante pra mim nesse momento. Então, faz sentido. Boa dica. Boa dica. Muito bom. Muito bom. É papo pra ficar resenhando aqui ainda. Dá pra ficar. Queria agradecer a todos que estiveram assistindo até então. Tem quantas pessoas? Temos 5, mas chegamos a 8 ou 9 assistindo ao vivo. E, Gi, obrigado por vir. Eu que agradeço. A gente vai continuar só um pouquinho mais, porque na resenha, não sei se vai abrir outras. Tem duas coisas para falar. A gente sempre presenteia com um copinho, mas agora para dar uma equilibrada, a garrafinha também é sua. Ah lá. Uau! Tá falando sério? Um pouquinho de droga, um pouquinho de salada. E aponta pra câmera ali, Max Recovery. Seguinte, não é só atleta que precisa de recuperação muscular. Peraí. Semana passada a gente entrevistou o ChatGPT e a gente pediu para ela fazer o jabá. Tá. Agora a gente tem uma atriz de propaganda aqui. E assim, semana passada a crítica foi faltava emoção. Nossa, dominou a conversa. Nossa. A nossa GPT aqui, a Amelie GPT, foi ela que foi. A Amelie Nossa, ruim de expressão. Interagiu. Tinha muito texto para pouca expressão. Agora vamos lá. Siga o Movimento em Foco nas redes sociais, podcast. Muito legal, galera profissional aqui, Nem esperava tudo isso, entendeu? Microfones top, tudo chique. E se você quiser ajudar, apoiar eles, que eles são muito legais, trazem conteúdos super bacanas, tem o site apoia.se/Movimento em Foco. Lá você vai poder participar do Clube do Movimento. Do Clube do Movimento, dos backstages, pode participar da gravação, ver como funciona, se você tem curiosidade. Para você também que quer ajudar, você pode entrar lá no site da Max Recovery, que você vai ter 10% de desconto usando o cupom
Movimento em Foco. Eles trabalham com equipamento de recuperação muscular para fisioterapia. Enfim, muito bacana. Ganhei aqui minha garrafinha. Boa. Muito bom. Que furada seu irmão te colocou, né? Nossa, surpresa. Essa era a surpresa, então. O seu irmão não, nossa, porque o que eu ia fazer uma piada, um jogo, que eu ia falar, pô, tá vendo? Não é só os atletas que precisam de recuperação muscular, os atores também. E a Giovana tá aqui para representar isso, tomando, se hidratando na garrafinha da Max Recovery. Eu nem ia colocar ela numa furada. Vocês falaram, faz aí a propaganda, vamos ver se ela é melhor que o ChatGPT. Muito bom. Valeu para quem esteve ouvindo até então. E até o próximo episódio. Valeu, Gi. Valeu. Valeu.